Graças a Deus, vamos falar agora sobre Samuel. Irmãos, Samuel é um dos grandes nomes da Bíblia. É um dos grandes, né, que nós vemos o nome da Bíblia. Filho de Ana, já que a sua mãe, ela era estéril, e nós vemos que ali acabou nascendo Samuel. Ela disse que fez uma promessa, falando, olha, se eu tiver um filho, ele vai se chamar, eu vou dedicá-lo ao templo. E ela fez isso mesmo. Quando teve o filho, ela apresentou o filho. E depois de o menino ser desmamado, ela entregou o menino no templo, quando era o sacerdote Eli. Nós vemos, irmãos, que Eucana sendo o seu pai, nós vemos que Samuel, ele desde jovem, já começa a receber uma revelação de Deus, ao qual nós vemos aquela passagem que ele estava dormindo, ele ouviu uma voz, ia lá, perguntava para Eli, aquela voz, voltava, depois ele foi até que, olha, diga assim quando aquela voz falar com você, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele fez isso, Deus falou que iria entrar com providência na casa de Eli, e nós vemos que Deus entrou mesmo com providência, só que nós vemos que Samuel, ele ficou tanto sendo o sacerdote, o sumo sacerdote, o juiz e o profeta. Então nós vemos que Samuel, ele exerceu essas funções. Ele começou a colocar em prática, fez uma grande obra, apesar que os seus filhos não seguiram o caminho do pai. Eles fizeram tantas coisas erradas, os seus filhos não seguiram os caminhos do pai, porém Samuel foi fiel a Deus até o fim. Ele que ungiu Saul como rei de Israel, quando Saul tinha perdido as ovelhas. E aí, olha, tem um profeta aqui perto, que naquela época, algumas Bíblias vai colocar como vidente, até ter um entre parênteses. E aí diz que ele foi até lá e Samuel ali ungiu Saul como rei, já que Deus já tinha revelado para Samuel. Nós vemos, irmãos, que passou um tempo, Samuel mandou Saul fazer algumas coisas, Saul não quis e Deus levantou um outro rei. Aí Samuel teve que ir para uma outra cidade, meio que escondido, para poder ungir Davi. Quando ele chega para ungir Davi, nós vemos que ele achou que fossem os mais belos filhos de Jessé, só que Deus falou para ele, você vê como os homens veem, eu vejo o coração, você vê apenas o exterior, eu vejo aquilo que está dentro do homem. Ele unge Davi como rei, e nós vemos que depois Davi é ungido rei. Depois o tempo se passa, algumas situações aconteceram, porém Samuel sempre foi fiel a Deus. Nós vemos que ele rejeitou através de Deus, falando a Samuel, foi rejeitado o reinado de Saul, mas mesmo assim Samuel continuou sendo um grande homem. Então Samuel, ele é lembrado como um grande profeta, um grande juiz e um grande sumo sacerdote, um dos grandes nomes da Bíblia. Então, meus irmãos, esse foi Samuel. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.